tudo bem aí com você? Você está disposto a melhorar o seu nível de consciência financeira? Está pronto aí para alavancar as finanças do seu negócio? Se está, fica aqui comigo que hoje, nesse vídeo, eu vou compartilhar orientações valiosas aí para você, sabe? Então, continua aqui comigo. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, já aproveita aí, clica no inscrever-se, já clica no sininho também, para que a cada novo vídeo que eu postar aqui, você já seja imediatamente informado aí pelo YouTube que tem conteúdo novo. Não sei se você me conhece, mas não custa lembrar. Eu sou Luiz Serrano, né? Contador de formação, um entusiasta aí pela educação financeira, e meu propósito de vida é elevar o seu nível de consciência financeira e empresarial. E eu queria começar hoje fazendo uma pergunta para você. Por que você clicou nesse vídeo aqui? Para aí para pensar. Anota. Eu vou te dar um segundinho para você anotar. Por que você clicou neste vídeo aqui? Pensou aí? Difícil, né? Pensar, mas o que eu gostaria de levar você a refletir é qual a sua razão, qual o seu motivo de ter clicado neste vídeo aqui? Essa é uma primeira pergunta. Mas, de qualquer forma, talvez aí a sua resposta esteja mais ou menos no campo, puxa, eu preciso aprender mais de finanças, eu preciso melhorar aí a minha organização financeira da pessoa física, do meu negócio, né? Talvez seja essa as questões. E elas estão corretíssimas. E eu quero, então, agora te levar a pensar numa outra questão que para mim é fundamental e penso que para você também, seja na sua vida pessoal, seja na vida do seu negócio aí, na sua pessoa jurídica, no seu empreendimento. Então vem comigo aqui, eu quero te perguntar o seguinte, por que entender mais de finanças? Responde aí. Por que entender mais de finanças? Escreve, por favor, pega aí seu bloquinho de notas e escreve. Isso é de extrema importância. Por que entender mais de finanças? Já escreveu? Então vem aqui que eu vou te dar uma outra questão extremamente importante. Se não compreendermos a causa, então até as respostas certas acabarão nos levando na direção errada, cedo ou tarde. Veja, então qual é a causa, qual o motivo de você querer aprender ou entender mais de finanças? Você tem que ter isso muito claro para você, porque senão até as respostas aqui, até as orientações que eu vou te dar ao longo de todo esse vídeo, pode te levar para caminhos inconvenientes que você não queira. Então, por isso é importante você entender a causa. Por que você precisa entender mais de finanças? À medida que você tem isso respondido, sim, tudo aquilo que você ouvir daqui para frente ou em outros vídeos aqui que você já viu no meu canal, você vai te levar para o caminho certo. Mas se você não tem o motivo, o seu porquê muito definido, isso pode se tornar um problema para você. E eu quero aqui compartilhar com você, de novo, a minha tela do computador aqui, alguns porquês. Por que você tem que entender mais de finanças? Ora, porque eu sou empresário. Eu quero organizar as finanças do meu negócio para poder crescer. E efetivamente, se você aí que já é empresário, não tiver as suas finanças organizadas, dificilmente você vai crescer. Ou você vai virar aquele serrote, cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai, até que chega uma hora que você fica completamente cansado. Então, este pode ser uma causa fundamental para você ter que entender de finanças, porque você já é empresário. Um outro motivo, eu penso em abrir o meu negócio. Sou CLT e preciso aumentar ou garantir minha renda depois dos 50. E isso eu entendo bem, porque eu também já fiz aí mais de 40 anos, 30 e poucos anos aí de trabalho como empregado mesmo, CLT. E eu tinha na minha cabeça que eu precisava
garantir a minha renda depois dos 50, por exemplo. E eu achava que o emprego talvez não garantisse isso para mim, porque Luiz, não estou dizendo isso que é certo, tá? Mas eu penso assim, que vai chegar uma hora, se você é CLT, ou você cansa do emprego, ou o emprego cansa de você. E isso vai acontecer por volta dos 50. Então, vá lá. Então, um bom motivo para você entender de finanças é porque você está pensando em abrir o seu negócio próprio, seja por que motivo for. Eu estou te dando um aqui. Mais um porquê aí. Eu percebi que empreender é investir. E tá certo. Eu tenho um vídeo aqui no canal, em algum lugar que você procura aí depois, onde eu mostrei isso, né? Que empreender é investir. E você já percebeu que ter um negócio próprio é mais rentável que investir na renda fixa ou na renda variável. Isso é um fato. Ah, mas Luiz, é mais arriscado. Sim, é mais arriscado. Eu concordo com você. Mas eu também te falei que tem que gerir risco. E é sobre isso que eu quero falar também, né? Vou te dar mais um porquê. Ó, melhorar o nível de consciência financeira. Né? Veja, descobriu que aumentar o nível de consciência financeira é o caminho para um futuro mais próspero. Um bom motivo, independentemente de você ser um empresário ou uma pessoa física, o fato é que toda pessoa, todo brasileiro, na minha concepção, deveria aumentar o nível de consciência financeira, o nível de consciência tributária, econômica, para a gente ter um país melhor, entende? Então aqui eu estou te dando, nessa tela aqui, pelo menos 4 motivos para você ter aí, né? Qual é o seu porquê? O seu porquê pode ser, como está aqui, você já é um empresário e tem que melhorar as contas. Eu penso em abrir um meu negócio, então você tem que entender mais de finanças. Eu percebi que empreender é investir. Tem que aprender mais de finanças. E eu quero melhorar o nível de consciência financeira. Então você também tem que entender mais de finanças. Então, talvez esse seja um dos motivos. E se você teve muita dificuldade em definir o seu porquê, entender mais de finanças, aproveita um desses aqui, mas é fundamental que você escreva aí, pega a sua caneta, o seu papel e escreve aí o porquê, tá? Eu gostaria de pensar o seguinte, onde os desafios começam enquanto empresário, enquanto empreendedor? E quando eu estou falando assim, eu estou falando de finanças, obviamente, né? Então vamos lá. Entender onde o dinheiro está. Esse é o grande problema, não só das famílias, das pessoas, mas, sobretudo, dos empreendimentos. As pessoas começam lá o seu negócio, não dominam finanças, eventualmente não tentam aí elevar o nível de consciência financeira que tem, e elas têm dificuldade de entender aonde o dinheiro está. E isso começa comigo. E eu levo esse comportamento para o empreendimento que eu abro, né? E que eu abro. Então, veja. E como você vai entender aonde o dinheiro está? Eu já falei disso também em certa circunstância, mas você precisa ter noções básicas, elementares de demonstrativo financeiro. Um deles, a demonstração de resultado. Então, assim, aonde o dinheiro está? Ora, ou ele está no custo, ou ele está na despesa, ou ele está nos impostos. Aonde o dinheiro está? Isso é um desafio para a grande maioria dos empresários, pequenos e médios. As empresas de maior porte, ela já tem isso bem claro, ela tem lá o seu departamento administrativo financeiro que cuida disso com uma certa precisão. Embora eu já vi empresas grandes, mas ainda familiares, que têm muita dificuldade com isso, sabe? Agora, por exemplo, no mundo das multinacionais, das grandes companhias, esse é um assunto resolvido. Né? O gestor maior, o CEO, o diretor-presidente, o diretor de divisão, o diretor de área, o gerente da unidade, ele sabe para onde o dinheiro está indo e onde o dinheiro está. Mas por quê? Porque tem lá o setor que faz isso para ele e ele aprendeu a ler a demonstração de resultado. Um outro relatório básico é o balanço patrimonial.
Ah, o que é o balanço patrimonial? Ele é representado por esses grandes grupos que lá na contabilidade, né, é montado dessa forma, é padronizado dessa forma, né? O dinheiro ou vai estar no imobilizado, ou no estoque de matéria-prima, de produto, no contas a receber, no banco, no caixa, né? E isso é uniforme, tá? E vou te dizer, meio que no mundo inteiro segue esse padrão de leitura, até porque nós vivemos num mundo globalizado. Então, isso aqui é fundamental, né? O dinheiro não vai estar numa só dessas contas, mas vai estar distribuído dentre elas, né? Então, tem que entender aonde o dinheiro está. E quando você pensa em abrir a sua empresa, o seu negócio, você que está gerindo o seu negócio aí, já é empresário, né? O fato é que você tem que entender aonde o dinheiro está. E esse é um grande desafio para a maioria. E, como consequência, quando você entende aonde o dinheiro está, você tem aquilo que a gente chama de rentabilidade. Percebe? E o que é a rentabilidade? É o lucro líquido advindo lá da demonstração de resultado, que é comparada com o ativo do balanço patrimonial. E, infelizmente, a minha vivência, a minha experiência me diz que a grande maioria dos empresários médios, pequenos, eles não têm isso. Por N motivos. Por N motivos. É equipe, o financeiro quem faz, resume o financeiro a contas a pagar e contas a receber, e por aí vai. Mas aqui eu quero, não é, elevar o seu nível de consciência financeira e empresarial, e agora eu estou falando com empresários e com aqueles que querem montar negócios. Não é? Você está aí na CLT, como eu falei, lá um porquê. Você tem que dominar isso antes mesmo de montar o seu negócio. A grande questão da quebra de empresas no Brasil, de fechamentos, etc, etc, né? E quando eu vejo uma empresa fechar, não é só o dinheiro que foi perdido, são os sonhos. Fechar uma empresa gera muita frustração, muita chateação, depressão, enfim, e por aí vai. Então, e por que isso? Porque, em geral, essas pessoas não entendem para onde o dinheiro está indo, né? Então, aqui você tem que dominar isso. Mais um desafio que você tem que vencer, né, para alavancar a situação financeira do seu negócio. É entender o fluxo do dinheiro. Uma questão é aonde ele está. Ele está parado onde? A outra questão diferente é qual é o fluxo, qual o caminho que ele segue, né? E se a gente entender assim, vamos pensar aí a sua empresa, o seu negócio, de modo geral, ele envolve o quê? Compras, percebe? Você faz compras de produto para revender ou compras de matéria-prima para fabricar, ou você que é do mundo digital, você faz compras, né, de tráfego pago, de serviços de social media e assim vai, né, de edição de vídeos e por aí afora, o cara que constrói o site, enfim, você faz compras. Você faz compras. Esse é um processo, é um fluxo. O seu dinheiro vai passar por compras, essas compras vão gerar custo e tem prazo para ser pago. O outro ponto, né, na sequência de compras, o que vem? Vem o estoque. E aqui estamos falando de empresas do comércio, né? Ou seja, quando você compra alguma coisa, você vai ter que estocar essa coisa, né? E isso envolve o quê? Quando a gente está falando de estoque, né? O processo de estocar, nós estamos falando, eu preciso pensar no volume, cabe ou não cabe na minha área de estoque? Eu preciso pensar em como eu armazeno para que isso não deprecie, para que isso não deteriore, né? Eu preciso pensar que existe quebras, né? Pensa aí num estoque de produtos alimentícios, né? Pensa em frutas, verduras e legumes. Olha o nível de quebra que tem, porque a coisa envelhece, porque a banana ficou mais escura, ninguém compra. Isso a gente chama de quebra. Obsolescência, né? Produtos aí que tem prazo de validade e tem que tirar ele da prateleira porque deu prazo de validade, você não vendeu. E pensar em giro, quanto gira esse estoque, né? Então, todo aquele que está envolvido em empresas, em negócios, comércio, indústria, ele tem isso.
A turma do marketing digital, vamos dizer assim, que é um negócio que não envolve estocagem, ele não tem isso, né? Então ele passa ao largo da questão do estoque. Mas, em geral, as empresas tradicionais estão envolvidas nisso. E depois do estoque? Veja o que aparece. Vamos para a tela. Aparece o vender. Essa é a questão. Agora, você comprou, você estocou, você vai ter que vender. E o dinheiro está passando por esse fluxo. Você concorda comigo? O dinheiro saiu lá no compras, ficou parado no estoque e agora ele veio para venda. Quando você está pensando em vender, e aí os negócios tradicionais, os negócios digitais estão na mesma frequência, vamos dizer, no mesmo desafio, que é entender esse fluxo de dinheiro, nós temos que pensar em, vai ter promoção ou não? Qual vai ser o preço? Vou dar prazo ou não? Que tipo de prazo? Como que eu vou distribuir isso, né? Como que eu vou fazer a entrega disso? Isso é o processo de vender. E acabou então, Luiz? Claro que não. Claro que não. Por quê? Porque a empresa, ela segue um fluxo e o dinheiro segue nesse fluxo. Ora, se eu vendi nos dias atuais, onde tudo é vendido a prazo, já há muito tempo, né? Ainda mais agora, com cartão de crédito, esses programas de milhagem, de cashback, dificilmente alguém anda com papel moeda e paga ali em dinheiro alguma coisa. Mas vem a questão do receber, o processo receber. E isso envolve qual é o meu volume investido de dinheiro no conta receber. Tem dinheiro parado lá. Não é? Tem dinheiro parado lá. Qual é o meu prazo médio de recebimento? As minhas vendas, eu vendo com 7 dias de prazo, com 15, com 20, com 30, com 45, não sei, né? E o tal da PDD. Luiz, o que é isso? PDD é a provisão para devedores duvidosos. Né? À medida que a gente usa mais cartão de crédito, esses meios de pagamentos mais digitais, obviamente que eu tenho pouco devedor duvidoso, aquele cara que não paga a conta no dia que deveria pagar. Mas se o meu negócio envolve boleto, emissão de boleto, sei lá, cartão, qualquer outro meio de pagamento que exista aí, certamente nem tudo que deveria ser pago naquele dia que você colocou como vencimento será pago. E isso gera uma provisão para devedores duvidosos, né? Ou seja, parte do meu contas a receber, eu já entendo que não será recebido. Não será recebido. Isso, em vez de virar ativo, grana, ele já vai para despesa, porque o cara não vai pagar. Vender e não receber é despesa. É despesa. Então, veja, você está aí pensando em abrir o seu negócio. Você tem que pensar nesse fluxo, que o seu negócio vai ter o quê? Vamos para a tela aqui. Vai ter o comprar, o estocar, o vender e o receber. No mínimo, esses 4 grandes macrofluxos. Lógico que dentro de cada um deles tem lá os seus pormenores. Mas o fluxo do dinheiro aí no seu negócio, no seu comércio, na sua indústria, na sua prestação de serviço, né, seja ela do mundo tradicional ou do mundo digital, o dinheiro vai seguir esse fluxo e você tem que ficar atento a isso. E muita gente, muitos empresários não pensam desse jeito e por isso tem muita dificuldade com finanças. Por isso quebram, por isso entram na rota da inadimplência, né, do estrangulamento financeiro, que gera o quê? Uma crise de liquidez, que depois vai gerar o quê? O endividamento, o estrangulamento, até o ponto de fechar, né, o negócio. Esse é o problema, e acaba os sonhos, acaba a economia, se vê numa situação bastante complexa, né, com a família principalmente, e às vezes completamente desmotivado. Por quê? Porque tinha o sonho ali de abrir o negócio para fazer renda, para construir, e acabou completamente derrotado. E para sair desse cenário é complexo. Então, se você é empresário e tem que entender mais aí de finanças, pensa dessa forma. Você que está pensando em abrir um negócio, pense dessa forma, né? Antes de começar. E se você
que está aí, entendeu que empreender é investir, você está no momento certo. Você já entendeu que empreender é investir. Então, seu olhar para o negócio, para o empreendimento, já vai ser um pouco diferenciado, né? Mas dá para encaixar todo mundo nisso. Então, falamos do quê? Aonde o dinheiro está e agora o fluxo do dinheiro. Vamos para um terceiro ponto aqui. Entender o ciclo do dinheiro dentro do negócio. Então veja, aqui na minha tela agora, nós temos aqui o comprar, o pagar, o estocar, o vender e o receber. Tá claro isso? Esses são aqueles processos que eu mostrei para vocês na tela anterior. Tá claro? Veja, eu vou voltar a tela aqui para você. Vamos ver se eu consigo voltar essa tela. Vou voltar, tá vendo? Olha, aqui tá os fluxos. Aqui eu coloquei eles em perspectiva. E para cada um desses existe um espaço de tempo, que pouca gente domina esse assunto que eu vou te falar. Então agora presta atenção aqui. Você começa o negócio lá, você compra e você tem que pagar. Às vezes, alguns produtos, inclusive, você paga até mesmo antes de receber. Conversa com alguém que é empresário aí, você vai ver, né? E você você sabe disso. Tem produtos que você primeiro paga, que seja 50%, alguma coisa, para depois receber. Esse espaço de tempo, veja na tela, entre comprar e pagar, a gente chama de PMP. Luiz, o que é PMP? Hoje você está doidão aí, Luiz. Não, PMP é prazo médio de pagamento. Tá claro? Prazo médio de pagamento. Luiz, mas para que serve isso? Aguarde e confie. Confia aí, vai ficando aí. Você vai ver onde essa história vai dar. Bom, vencemos esse primeiro ciclo, prazo médio de pagamento. Depois que você pagou, você tem o prazo, você começa a estocar, até que você vende. Então veja, entre pagar e vender esse produto aí, esse dinheiro ficou no estoque. Você simplesmente pegou o seu dinheiro, comprou itens e teve um prazo médio de pagamento. Agora você pegou, transformou aquele seu rico dinheirinho em produto, simplesmente fez uma troca. Esse espaço de tempo entre pagar e vender, a gente chama de PME. Luiz, já sei. Prazo médio, só não sei o E. É bem isso mesmo. É prazo médio de estocagem. Estocagem. PME. Prazo médio de estocagem. Você deve estar pensando, o Luiz acordou doidão hoje para gravar esse vídeo aqui. Não, isso aqui é extremamente importante. Não enlouqueci. E não vou deixar você louco, fique tranquilo. Bom, vencemos o prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem. Aí você vendeu. Entre vender até que você receba, tá vendo ali a pontinha descendo lá no final? A gente tem o quê? O PMR. Agora você já sabe, né? Prazo médio de recebimento. Tá claro? Prazo médio de recebimento. Então veja aí, olha que bacana. A gente tem, quando eu pego o fluxo e transformo em ciclos, eu tenho prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem e um prazo médio de recebimento. Mas por que isso, hein, Luiz? Por que isso? Você começou perguntando por que entender de finanças. E por que entender esse treco aqui? Por conta desse espaço aqui, entre o pagar e o receber. E esse eu pintei de vermelho. Tá vendo aí? Vermelho na tela. E por que eu estou te falando isso? E aqui eu quero que você preste muita atenção agora. É por conta desse espaço que muitas empresas quebram. Quebram mesmo. De ficar devendo, de ter que dar casa, carro, botar a família em risco. Sabe do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de ciclo de caixa. As pessoas abrem os seus negócios sem saber o que é o ciclo de caixa. Já ouviu falar em capital de giro, né? Pois é. Muita gente quebra por capital de giro. E se souber
o ciclo de caixa, você define o capital de giro antes do negócio começar. Antes, depois você só faz a aferição. Então, deixa eu te falar um negócio. Eu não sei aí se você está me assistindo no celular, no computador, enfim, mas eu recomendo fortemente que você dê um print nessa tela. Para aí agora, dá um print, ou então anota isso. Você que é empresário, você que está pensando em abrir, você que entendeu que empreender é investir, e você que está aí querendo elevar seu nível de consciência financeira até para se tornar investidor. Isso aqui é fundamental para que você mantenha o seu negócio vivo, operante e organizado financeiramente. Então, entenda onde o dinheiro está, entenda o fluxo do dinheiro e entenda o ciclo do dinheiro. Não é? Hoje eu ouço muito falar ROI, né? Nós aqui, a turma da internet, fala muito em ROI, mas assim, poucos sabem isso, entende? E é por isso que empresas quebram. No digital, obviamente, que é difícil de quebrar, né? Mas, se você está pensando num negócio tradicional, isso aqui faz muita diferença. E outra, até mesmo no digital, o ciclo de caixa é um fato, só que ele é mais curto. Por quê? Porque você não tem o PME, você não estoca nada. Mas você tem o compra, você tem o paga, e você tem o vende, e você tem o receber. Concorda comigo? É só um ciclo mais curto. Então você precisa de menos dinheiro e eu vou te mostrar como. Uma vez vencido o ciclo, você vai ter que entender o quê? O que é capital de giro. Lembra que eu falei que muitas empresas quebram por conta do ciclo de caixa? E quebra por quê? O ciclo de caixa define quanto será o capital de giro. Luiz, mas assim, eu não entendo o que é capital de giro, Luiz. Eu imagino. Então vem comigo aqui para a minha tela, que eu vou te falar. Lembra que a gente já mostrou o balanço patrimonial, e aqui eu estou mostrando aquilo que a gente chama de circulante, que o dinheiro fica andando toda vez por ele, né? Parte disso é financiado por capital de terceiros. Como assim, Luiz, capital de terceiros? Ora, o fornecedor que te vende mercadoria a prazo, o prestador de serviço que presta serviço para você a prazo, o próprio funcionário aí, ele começa a trabalhar e você tem até o 5º dia útil do mês seguinte para pagar ele. Então, tudo isso é capital de terceiro. Concorda comigo? Nunca tinha pensado nisso, né? Então, mas Aí você tem uma parte aqui de baixo que está bem levezinha aqui, porque eu não quero que você fixe nisso, que é o imobilizado, que a gente já falou. Então você pega o capital próprio, a sua grana, monta a estrutura, começa a funcionar, parte da sua grana vai lá para comprar estoque, e aí acabou o seu dinheiro. Aí você vai precisar do capital de terceiro, concorda? Agora veja, existe um espaço, eu vou passar o mouse aqui, tá vendo? Ó? Existe esse espaço aqui que está em branco, tá vendo? Que nem está preenchido pelo capital próprio e nem pelo capital de terceiros. Que espaço é esse? Esse é o capital de giro, percebe? E eu destaquei ele aqui em amarelo para você porque é o dinheiro ou os recursos para o seu negócio funcionar. Então veja, a pessoa decide aí, e você que é empresário talvez, me escreve aqui se isso aconteceu com você. Você pensou em abrir um negócio, montou sua estrutura, comprou os primeiros itens, aí quando você viu, putz, tinha que pagar fornecedor. Não tinha dinheiro. Aí aparece o banco te oferecendo capital de giro. É esse espaço aqui que está em amarelo. Então veja, é o dinheiro para funcionar. Sem ele, você fecha, você quebra, você fica asfixiado financeiramente. Percebe como é? Então, tem que tomar cuidado com isso, e é por isso que muita gente quebra, e é por isso que entender o ciclo do dinheiro, o fluxo e o ciclo é fundamental para o seu negócio, seja ele de que natureza for. E quais são as fontes? De onde vem esse capital de giro, Luiz? Em geral, empréstimo bancário, infelizmente. E aí imagina o seguinte, essa pessoa que decidiu abrir um negócio, não tem muita consciência financeira, então ela está num momento frágil, que ela precisa de dinheiro para manter o negócio vivo. Chega lá, ela toma empréstimo sem saber quanto está custando esse empréstimo, né? Qual é a taxa de juro real, qual é o índice de correção adotado, ela não sabe de nada.
Ela quer resolver o problema dela e ela assina ali com o banco esse bendito contrato de empréstimo para capital de giro. Ela não domina, ela não analisou esses 3 pontos que eu estou te falando. Taxa de juros, juro real, fator de correção monetária e o sistema de amortização, se é pricing, se é saque, se é misto, ela não analisou isso. Né? Eventualmente, pode ser que os sócios coloquem mais dinheiro no negócio ou então tragam novos sócios, novos investidores. Né? Mas essas são as fontes. Né? E para que é utilizado, então, esse capital de giro? Primeiro, para manter o negócio funcionando. Já acabei de falar. Outro, para comprar produto, para pagar funcionário, né? E eu deixei por último aqui escrito o manter o negócio funcionando, embora eu tenha já te falado. Mas enfim, essa é a utilização. Em resumo, o que é o capital de giro? É o combustível. A gasolina, o álcool, o diesel, né? A energia elétrica que vai manter, que vai impulsionar o negócio para frente. Então, veja, para você aí que já está no seu negócio, possivelmente, se você teve algum momento de falta de liquidez, falta de dinheiro no caixa, você fez um empréstimo para capital de giro. E eu vou te dizer, eu estou cheio de cliente que tem empréstimo de capital de giro. E a maioria, quando chega para eu fazer mentoria ou serviço de BPO financeiro na empresa que eu tenho, eles não têm a menor ideia de quanto custou o capital de giro, qual foi o sistema de amortização. Ele sabe que agora aquilo está apertando ele, está tendo dificuldade para pagar aquele empréstimo. E então eu estou aqui te mostrando como você entende isso e o melhor, né? Como você soluciona esse tipo de problema, né? Seja na sua empresa atual, seja aí você que está pensando em abrir o seu negócio. Então fique atento com isso, por favor, né? Entenda onde seu dinheiro está, entenda o fluxo do dinheiro, entenda o ciclo e, por fim, agora, entenda o quê? O que é o capital de giro, a bem do seu negócio, a bem da sua família, né? E outra coisa que eu vejo assim, olha, perguntas básicas que você que é dono de negócio, você que é pessoa física, isso aqui serve para todo mundo. Eu não consigo ver muita distinção entre finanças pessoais e finanças empresariais, né? Assim, existe distinção, sim, mas os fundamentos, eles são muito parecidos. Agora, a distinção entre, esses dias me perguntaram, uma clínica estética, qual é a maneira de organizar as contas? É diferente de outro? Não, é tudo mais ou menos igual. A pegada é sempre a mesma, então tem que ficar atento com isso. Mas assim, perguntas que você tem que responder, estão aqui na tela, veja. Para onde o dinheiro está indo? Para onde o dinheiro está indo? Você consegue responder? Seja aí na sua pessoa física, seja na sua empresa, você consegue responder? Aonde o dinheiro está parado? Consegue responder? Aonde o dinheiro está parado? Luiz, como assim parado? Só lá no balanço patrimonial, ele está onde? Está no estoque? Está no ativo imobilizado? Está no estoque? Está no contas a receber ou está no banco? Ele está parado em algum lugar. Você tem que ir lá e ver aonde ele está. Né? Em casa, aí na sua casa é a mesma coisa. Né? Tem gente que reclama que, tô sem dinheiro. Aí você vai ver, o dinheiro está parado, vamos dizer, na despensa. Tem lá um monte de itens de consumo que não precisava estar lá. Está parado aonde? Nos equipamentos eletrônicos que estão jogados lá pela beira. É dinheiro parado. Na empresa é a mesma coisa. Quando e quanto entrará ou sairá de dinheiro? Isso é fundamental. Quando você está aí, pessoa física, você sabe, né, assalariado, o dinheiro vai entrar lá quinto dia útil e dia 15, por exemplo. Você que é empresário, já tem o seu negócio andando, né? Você tem que ter essa noção, esse fluxo de caixa, chama isso. Quando e quanto dinheiro entrará e sairá. Porque a diferença disso vai te dizer se você vai ter folga no caixa ou se você vai ter falta no caixa. E se tiver faltas no caixa,
recorrente, ou seja, a necessidade de capital, você pode contratar empréstimos no momento mais tranquilo, enquanto você não está precisando de dinheiro. Percebe como é? Aí a sua contratação vai ser mais tranquila, você vai ficar atento à taxa de juros, sistema de amortização, índice de correção monetária, você vai ter como discutir, negociar isso com o gerente do banco. Quanto custa o que compramos? O estoque, Luiz? Não. Eu estou falando de dinheiro. Mas como assim comprar dinheiro? Você compra dinheiro. Toda vez que você faz um empréstimo, você está comprando dinheiro. E vou te dizer mais. Dificilmente você orça esse dinheiro. Aliás, responde aqui para mim agora. Responde para mim. Putz, eu nunca orcei minha compra de dinheiro. E quando eu estou dizendo compra dinheiro, eu estou falando o seguinte. Dinheiro é um produto vendido por bancos. O mesmo dinheiro que o banco A vende, o C vende, o B vende, o D vende. Porém, como acontece no comércio em geral, esse dinheiro é vendido por preços diferentes, por condições de pagamento diferentes, tal qual acontece no comércio. Então, veja só, você pode identificar no passo anterior quando e quanto entrará ou sairá de dinheiro, identificar que você vai ter a necessidade de comprar dinheiro no mercado. Quando você identifica isso com antecedência, você pode fazer um orçamento. No banco A custa tanto, a forma de pagamento sei lá, 10 vezes. No banco B custa mais do que no banco A e ainda não divide em 10 vezes, divide em 5. Aí você vai para o banco C. O mesmo dinheiro vai custar lá bem menos que no banco A e ainda vai dividir em 24 vezes. Percebe? Isso é negociar. Então, assim, pensa o seguinte. Quanto custa o dinheiro que você vai estar comprando? Pensou nisso? Dificilmente você tinha pensado, né? Mas escreve aí para mim. Eu quero ver a sua resposta. Por fim, qual a rentabilidade do que eu investi? E é interessante pensar nisso, né? Como assim, qual a rentabilidade do que eu investi? Ora, você pegou o seu dinheiro e decidiu abrir uma empresa. Quanto esse dinheiro está rendendo? Luiz, mas como assim? Ora, lembra que eu comecei falando para você de demonstração de resultado, balanço patrimonial e quando você divide o resultado, o lucro líquido, pelo ativo imobilizado, você tem a sua rentabilidade. E outra coisa, tem um vídeo aqui no canal, né, que eu falei exatamente sobre essa questão. Então, se de todo você tiver dificuldade, vai lá e veja esse vídeo. Mas você tem que ter essa noção de quanto está rendendo o dinheiro que você colocou na sua empresa. Por quê? Você teria outras opções de investimento e por alguma razão você decidiu abrir a empresa. Então, quanto está a rentabilidade disso? Então, revisando aqui a tela, né, para você poder responder certinho aí. Para onde está indo o dinheiro? Aonde ele está parado? Quando e quanto entrará e sairá? Quanto custa o dinheiro que compramos e qual a rentabilidade do dinheiro que eu investi no meu negócio, na sua empresa? Então, veja, essas são perguntas básicas. E se eu te falar que até agora tudo que eu falei é básico? Meu convite para você agora é: posso subir o nível? Você sobe esse nível comigo ou vai ficar com medinho aí? Porque assim, tem coisa, gente, que você que já está aí nessa labuta, nesse mundo do empreendedorismo, você tem que aprender. Não adianta querer fugir, não. Você tem que aprender. Tem que aprender. Então, posso subir o nível? Pode, né? Então, vamos junto. Vamos junto. Falamos de coisas básicas, graficamente, didaticamente, aí, pelo menos penso eu. E se você tiver dúvida, pode me escrever aqui que eu vou te ajudar. Mas antes de eu subir o nível, pensa o seguinte, você já percebeu aí a importância desse conteúdo, eu imagino. Até agora, né? E ainda mais agora. Pô, Luiz, você falou que vai subir um nível ainda. Vamos subir. Então, eu quero pedir um negócio para vocês. Se você já percebeu a importância desse conteúdo, clica no like aí. Clica no like. E já compartilha esse vídeo com algum amigo seu aí que é empresário, que está sofrendo. Vamos ajudar ele. Vamos ajudar esse seu amigo. Então,
Aproveita agora aí, clica no like antes de eu começar a subir o nível aqui. Pega papel, água aí, o que você quiser, para você tomar um golinho para a gente subir o nível. Lembra que eu falei? Quando a gente entende o ciclo de caixa, entende pagamento para fornecedor, lembra lá o prazo médio de pagamento e entende giro de caixa, eu tenho aquilo que a gente chama de caixa mínimo operacional, que na verdade é o capital de giro. Então veja, olha só, se eu consigo dimensionar quanto eu pago para fornecedor e qual é o meu giro de caixa, eu consigo definir o caixa mínimo operacional, ou seja, eu estou falando quanto de dinheiro você precisa grana, reais, para manter o seu negócio funcionando. Bacana isso, né? Então veja, é só entender quanto você paga de fornecedor num dado mês e dividir pelo giro de caixa. Você já tem definido aí o seu caixa mínimo operacional. Ou seja, você vai conseguir fazer o seu negócio funcionar sem susto. Ai, Luiz, mas eu já estou todo encalacrado, todo enroscado. O que eu faço? Dá um break. Daqui para frente, começa a fazer isso. E isso vai te ajudar muito. Mas Luiz, você não me ensinou ainda aqui o que é giro de caixa. Sim, vamos ver. O que é o giro de caixa? Olha como é interessante. O giro de caixa é 30 de um mês, dividido por quem? Pelo ciclo de caixa. Lembra o ciclo de caixa que eu te mostrei lá no fluxo do dinheiro? Essa formuleta bem simples aí, ó, giro de caixa é igual a 30 dividido pelo ciclo de caixa. Luiz, está ficando complicado. Lembra que eu falei para você? Você aceitou a subir o nível. Então, vamos lá. E eu mostrei o que é ciclo de caixa lá. Mas você mostrou, mas não calculou. Então, vamos lá. Quem que é o ciclo de caixa? Meu grande amigo que me dá a honra aqui de compartilhar, de estar aqui, de ter a sua audiência aqui comigo. Veja, é o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. Agora você entendeu por que eu fui falar de fluxo do dinheiro e ciclo do dinheiro dentro da empresa, para poder chegar aqui, para poder te ensinar como calcular o caixa mínimo operacional. Se você calcular o caixa mínimo operacional, hoje, você que é empresário já, e você que está pensando em abrir, nós vamos ter um mundo, um Brasil muito melhor, empreendedores muito melhores e gente que coloca dinheiro nas empresas e mantém essas empresas vivas, gerando renda, gerando emprego e construindo um Brasil melhor, entende? Por isso que eu falo que meu propósito de vida é elevar o seu nível de consciência financeira e empresarial. Por quê? Porque muita gente não domina isso, infelizmente. Então, eu estou aqui investindo o meu tempo na sua vida para que você, pelo menos, depois pratique isso e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. A gente precisa fazer um Brasil mais rico, essa é a verdade, né? Mas vamos voltar aqui. Então aqui a gente viu quem é o ciclo de caixa, o prazo médio de estocagem mais o prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento. Aí você vai falar, Luiz, de novo, você não ensinou a calcular o prazo médio de estocagem, nem o prazo médio de recebimento e muito menos o de pagamento. Como que você quer que eu faça essa conta? Calma, uma coisa de cada vez, um passinho depois do outro. Quem é o prazo médio de estocagem? Veja só que legal. É 30 dias, dividido por quem? Pelo giro de estoque. Para você não ficar irritado, eu já coloquei na mesma tela o giro de estoque. Quem que é o giro de estoque? Ora, a sua venda mensal pelo estoque. Mas como assim estoque? Tudo em real, gente. Pega lá a sua venda mensal em reais e divide pelo valor do seu estoque em reais. Você tem o giro. Se você tem o giro de estoque, você tem quem? Você tem o prazo médio de estocagem. Olha como é simples, né? Resolvi uma ponta daquela fórmula inicial, lembra? Quem é o prazo médio de recebimento? Simples assim. Olha aqui.
é o seu contas a receber em reais, quanto você tem lá no contas a receber, dividido pelo seu faturamento ou sua venda, que nome você vai dar, vezes 30. Olha como é simples essa forma, é álgebra básica. É só uma conta de divisão, não tem exponenciação, não tem radiciação, não tem nada. É só divisão. Ah, mas tem esse negócio de fração aí. Fração é divisão, meu amigo. Com 2 teclas da calculadora você faz isso. Divisão e multiplicação. Bem simples. Vejam, nós temos aqui então o básico, né? O básico assim, o necessário para você tocar o seu negócio. E aí é que faz sentido aquele convite que eu te fiz inicialmente no vídeo. Você quer alavancar o seu negócio? Então, se você quer, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que melhorar. E agora eu quero te desafiar. Sabe aquele seu amigo lá que você sabe que ele precisa transformar a saúde do negócio dele? É hora de você aí pegar e ajudar ele. Mas como assim, Luiz? Eu não estou dando conta de tocar o meu negócio. Veja, talvez o seu amigo não teve acesso a esse vídeo aqui. Então compartilha com ele, né? Para que ele possa construir um futuro financeiro mais sólido, uma empresa mais sólida, independentemente do tamanho. Veja, o que eu te mostrei aqui são contas razoavelmente simples, que dá para você fazer no mínimo, sabe? Então, e isso vai te gerar uma facilidade enorme. Você tem que pensar nisso, né? Agora, você pode estar pensando assim, pô, Luiz, eu tô meio perdido com isso. Eu quero te dar um caminho. Vem comigo aqui no meu computador agora, na minha tela. Tudo na vida é estrada, então pensa num caminho. Qual é o primeiro caminho aí para você que é empresário, né? Para fazer tudo isso que eu acabei de te falar. Né? Você já viu aí, é importante, entendeu que é importante, entendeu que isso vai fazer diferença no seu negócio já. Para você que está pensando em abrir um negócio, você também entendeu que é importante. Primeira coisa que você tem que fazer, pessoas capacitadas. Eu sempre digo o seguinte, olha, existem aquelas pessoas que são prontas para pensar, criar, idealizar negócios e começar os negócios. Normalmente essas pessoas elas são mais vendedoras, mais assim criativas. Então elas precisam de outras que vão ajudá-la no dia a dia. Então você precisa ter ao seu redor pessoas capacitadas. Essas pessoas capacitadas, e aqui eu estou me restringindo ao aspecto de finanças, elas vão te entregar números confiáveis. Você precisa ter números confiáveis acerca do seu negócio. E aqui eu não falei de números assim que vão exigir matemática financeira, taxa de juros compostos. Eu não estou falando de TIR, não estou falando de NPV, não estou falando nada disso. Eu estou falando de números básicos. O que a gente falou aqui? Ó? Eu falei de faturamento, de investimento em estoque, de investimento em contas a receber, não é? Para que você possa calcular tudo aquilo lá e chegar aonde? No caixa mínimo operacional. O que é o caixa mínimo operacional? É o capital de giro. Muitos começam um negócio sem definir o capital de giro. Sequer sabem o que é capital de giro, só ouviu falar. Não é? Então, números confiáveis. Você vai precisar ter números confiáveis. Outro ponto aí que você vai ter que pôr no seu negócio, que é o caminho do negócio de sucesso. Você vai ter que fazer uma análise mensal do seu negócio. Por favor, faça isso a bem da sua família. Talvez você não faça pelo seu negócio, mas talvez você faça pela sua filha, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu casamento. Entende? Talvez você não tenha pensado nisso, mas a sua família depende do seu negócio, ou dependerá, se você está pensando em abrir. Então, você vai ter que separar um tempo durante o mês para fazer análise mensal do seu negócio. Ah, mas que análise? Essa toda que eu acabei de falar. Ah, eu já não lembro. Volta o vídeo. Volta o vídeo que você vai ver. Peguei o vídeo pela metade. Volta, assiste. Está aqui para você assistir. Não é? Pois bem, você precisa ter um plano financeiro claro. Eu ouço falar muito em plano de negócio, análise SWOT, né? Enfim, matriz de BCG,
plano estratégico, né? E olha, eu gosto de tudo isso, desenho de processos, eu gosto disso tudo, tudo isso é importante. E eu vejo em algumas empresas essa preocupação, ou pelo menos essa narrativa, esse discurso. Mas e o plano financeiro? E o plano financeiro? Cadê o sangue correndo? Né? Cadê o sangue correndo? Isso pouca gente faz. Então, o meu convite para você aí que está pensando e que tem um negócio é que você tenha esse plano financeiro claro. Não é? Eu estou te dando o caminho, percebe? Estou te dando o caminho. Tenha pessoas capacitadas, tenha números confiáveis, faça análise mensal, tenha um plano financeiro claro e, por fim, valorize os números na sua decisão. Meu feeling não falha. Cara, vai ter o dia que vai falhar. Vai ter o dia que vai falhar. Não insista nisso. Né? Tome decisão com base em números. O feeling é bom para você visualizar o futuro, como isso vai acontecer, etc. Mas isso tem que estar calçado também numa análise histórica. Então, se você quer ter um negócio de sucesso, e eu quero que você volte aqui para o quadro comigo, veja, você vai ter que ter pelo menos esses 5 pontos aí nessa estrada, entendeu? Que veja, são bem nas curvas. Então, para você não derrapar nas curvas aí, tenha em mente esses 5 pontos, né, desse caminho. E veja, eu já falei várias vezes aqui, empreender é o sonho de muitos. Não ter chefe, ter liberdade de agenda, liberdade geográfica, ganhar mais dinheiro do que eu ganho como empregado. Eu estou deixando meu patrão rico, eu quero ficar rico também. Tá tudo certo, e eu concordo com você, eu também penso dessa forma. Mas veja, até que esse sonho de liberdade de agenda, de liberdade geográfica, de ganhar mais dinheiro se torne realidade, existe trabalho, existe muito trabalho. E a realidade é que você vai precisar de muita gestão, de muito planejamento e de muita energia. Não vou te enganar. Né? Tá cheio de gente falando aí, monta seu negócio, vai ficar rico, é tudo fácil, papapá. Vou te dizer que não é. Eu já fiz essa transição e posso, assim, compartilhar num outro vídeo aqui a minha experiência pessoal. Mas o fato é que você vai precisar disso. Então, empreender é o sonho de muitos, né? Por esses motivos que é vendido aqui na internet mesmo. Tem a liberdade de agenda, vá trabalhar na praia, viaje pelo mundo enquanto trabalhe, renda passiva. Cara, ok, isso existe mesmo, eu creio que existe, né? Contudo, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, mesmo nos negócios digitais, e tem que ter muito trabalho. Então, fique atento a isso, né? Agora, eu quero voltar com você lá na pergunta que eu comecei. Eu quero terminar, né? Você já percebeu que estamos terminando. Eu fiz algo básico, subi o nível, estou te levando a pensar no caminho, estou te dando a trilha, orientações fundamentais. E só para a gente lembrar, eu falei aqui, veja onde o dinheiro está, entenda o fluxo do dinheiro, entenda o ciclo do dinheiro, entende? Depois te levei a entender ou a calcular, né? Não sei se você percebeu, por isso eu estou deixando mais claro ainda, né? Piscando vermelho, em neon, qual é o capital de giro que você precisa para manter o seu negócio operante. Então veja, e aí eu volto para a pergunta que eu comecei. Por que entender mais de finanças? Se até agora você não conseguiu responder isso, não anotou, anota essa aqui que eu vou te dar. Não tem como escapar. Insistir em não querer saber de finanças é estar voando sem bússola. Vou repetir. Não tem como escapar. Insistir em não querer saber de finanças é estar voando sem bússola, dirigindo sem Google Maps. Ou seja, você vai estar num voo cego.
quem faz voo cego acaba caindo. Vai ver aí acidentes aeronáuticos para você ver. Voo cego acaba caindo. Então, se você, até agora, não tinha um bom motivo, uma boa causa, um bom porquê, eu tô te oferecendo esse. Enquanto você não define o seu, usa o meu aqui. Não tem como escapar. Não tem. Esquece. Esquece. Não tem como escapar. Insistir em não querer saber sobre finanças é estar num voo sem bússola. E para finalizar aqui, para ver se eu toco no seu coração, esse coração às vezes duro com finanças, né? Defina o seu porquê e será capaz de estabelecer o como. Percebe como é? Defina o seu porquê. Toda vez que você define o porquê, você é capaz de estabelecer o como. E por que eu trouxe isso para a gente finalizar? Por uma razão bem simples, né? Porque eu também sou assim. Nós, o brasileiro em geral, quer saber o como fazer, como fazer, como fazer. Isso está errado, né? Tem um livro aí fantástico, né? E eu vou te recomendar. Comece pelo porquê. Né? Vá procurar esse livro aí, leia ele, eu recomendo. E ele diz isso. É um contrassenso daquilo que eu praticava até então. Então, defina o porquê e você vai estabelecer o como. Em finanças, por exemplo. Se você entender o porquê de finanças, o como vai ficar fácil. E esse como pode ser realmente você adotar uma nova postura, pode ser contratar gente, pode ser terceirizar o seu financeiro. Eu tenho falado muito disso, né? Às vezes não compensa aí você ficar contratando gente, treinando gente, você não vai conseguir gente habilitada. Então, terceiriza isso, procura aí serviço de BPO financeiro, procura alguém que possa te ajudar nesse aspecto. Eu me coloco à sua disposição, eu tenho uma empresa para prestar esse tipo de serviço. Mas o importante, defina o seu como. E se você não definiu, eu já acabei de te dar uma boa razão, um bom motivo. E você vai ser capaz de estabelecer o como, tá? Então veja, se você chegou comigo até aqui, depois aí algo em torno, talvez nós estamos aqui batendo quase 1 hora de vídeo, eu quero te agradecer. Mas muito obrigado mesmo aí pelo seu tempo e eu espero aqui ter contribuído com a sua vida, com o seu negócio, com a vida das suas famílias. Eu sempre digo o seguinte, esse é um tempo meu que eu estou investindo na sua vida, né? E você investiu aí esse tempo para passar aqui comigo. Então, assim, muito obrigado. E outra coisa, se você chegou até aqui, eu acredito que esse conteúdo te agradou, te chamou a atenção de alguma forma. Então, eu me sinto na liberdade de te pedir só 2 coisas. Veja, você tem um conteúdo denso, pesado aqui, né? Para você pôr em prática. Pesado no sentido assim de profundo, né? Mas para você poder praticar e alavancar o seu negócio. E eu quero te pedir só 2 coisas. Clica no curtir. Com isso você vai me dar aqui um bom feedback acerca disso. Luiz, fiquei até aqui, estou entediado, não gostei. Só que também deixa o seu dislike, né? E isso vai ser bom também. Não tem nenhum problema, a amizade vai continuar a mesma, tá? Mas toma uma atitude, faça alguma coisa, né? E outra coisa, se você deu o curtir aí, gostou, compartilhe esse vídeo aqui com alguém, pois certamente ele será útil para essa pessoa aí que está no dia a dia do negócio, está pensando em abrir, está pensando em investir. Isso aqui, todo esse conteúdo que eu falei, ele vale para você que é empresário, para você que está pensando em abrir um negócio, para você que só é investidor e tem algum amigo aí chamando você para ser sócio, etc, etc, etc. Então você vai poder levar ele. Eu sou do mundo digital, das startups, etc, etc, etc. Esse conteúdo também vai ajudar você a ser um investidor anjo mais habilitado, mais agregador e mais auxiliador, né? Que investidor não é só o cara que põe dinheiro, mas é o cara que ajuda a funcionar, tá? Então, clica aí no curtir, se você gostou, e já compartilha. Se você não gostou, clica no descurtir. No descurtir, é isso. Então, faça alguma coisa, tá bom? Daqui uns dias, nós nos vemos novamente. Até lá. Mais uma vez, obrigado.